Então, vamos começar. A gente tinha planejado de falar sobre parto, o plano de parto, amamentação e depressão pós-parto. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que o corpo da mulher se prepara para o parto, quais são os sinais que a mulher tem, né? O que, que é Uhum. contração de treinamento, o que, que é esse tal de tampão que o pessoal tanto fala. Certo. Então, normalmente eu costumo dizer assim que o corpo é uma máquina maravilhosa, né? A gente Sim. acha que precisa fazer coisas mirabolantes ali para se preparar para o parto, mas desde a gestação a gente já tem um preparo total do corpo para o parto e para a amamentação, que depois a gente também vai falar sobre isso, né? Então é incrível. Mas o que a mulher pode esperar durante a gestação são diversas mudanças, aí que com certeza você também percebeu, né, Dani? Sim, nossa, e O como? corpo, o corpo muda muito, né? Então, assim, toda a preparação acontece realmente de dentro para fora, né? Com os hormônios, com as mudanças físicas. Então, o corpo realmente já vai fazendo todo esse preparo. E aí, mais próximo ali da reta final, a mulher começa a perceber alguns sinais mais específicos, né? Porque o corpo ele não sabe se você agendou uma cesárea ou se você pretende ter um parto normal. Então, para ele é indiferente. Então, muitas vezes o corpo ele começa a realmente dar sinais de preparo para o trabalho de parto acontecer. E é aí que entram as contrações de treinamento, né? Que muitas vezes deixam as mães malucas, falam: Meu Deus, chegou a hora, tá muito cedo, o que eu faço? Mas isso acontece normalmente em torno ali de 30 semanas de gestação, essas contrações de treinamento. E o que seriam, né, essas contrações de treinamento? Então, basicamente, a mulher começa a sentir um endurecimento da barriga, né? Normalmente não associada a nenhum quadro de dor, muitas vezes com desconforto, porque lógico que quando a gente não tem sentido uma coisa, não é algo comum da nossa rotina, a gente sente realmente uma diferença, mas muitas vezes ela não vem associada com aquela dor que a gente fala que é a do trabalho de parto, né? Aquela dor que vem de lá de trás das costas, ali da parte da lombar, para frente da barriga, em que a mulher sente uma cólica mais forte, às vezes a gente tenta associar até com a cólica menstrual, e se a mulher está em trabalho de parto, ela fala que a gente é louca, né? Porque cólica menstrual não chega nem perto disso. Mas é isso, é uma contração que a gente não associa com dor. E normalmente ela não faz um endurecimento tão generalizado da barriga. Às vezes a mulher sente só de um lado, só de outro, só na porção mais superior ali da barriga, né, do fundo uterino. Então a gente coloca a contração de treinamento com essas diferenças quando a gente relaciona com uma contração de trabalho de parto. E além disso, pode falar. Não, quando eu estava em trabalho de parto, eu tinha essa ideia de ser uma dor assim de contração, mas ela é muito diferente porque é uma dor assim na lateral e é como se tivesse alargando o seu quadril. É assim, não é uma dor assim de cólica, é uma dor assim de alargamento mesmo. É Como se só isso que estivesse abrindo. exatamente. E assim, ela tem esses. É uma pausa, dói um pouco, depois para, dói um pouco, depois para. Isso é importante também reforçar, porque a contração de treinamento, por mais que ela tenha essa vai e volta, né, essa questão, ela não tem um ritmo, o que diferencia muito quando a gente fala de contração de trabalho de parto, de fato. Porque quando a mulher entra em trabalho de parto, ela tem uma contração ritmada, uma contração que ela começa ali a cada 10 minutos, e aí isso vai sempre diminuindo esse tempo. Então, ela começa de 10 em 10, aí ela cai para de 5 em 5, às vezes fica até de 3 em 3 minutos. E a de Entendi. treinamento, ela não tem esse tempo determinado. Ela pode acontecer agora, daqui meia hora acontece outra, daqui 2 horas outra. Então, ela não tem esse ritmo. E muitas vezes ela não tem uma duração tão longa. Às vezes dura ali em torno de 30, 40 segundos e já vai embora, a barriga já relaxa de novo e você não sente mais nada. E isso que você falou que sentiu, essa sensação de alargamento, também é algo muito comum da reta final. Porque nessa fase, Dani, por exemplo, em torno de 35 para 36 semanas, até um pouco mais, o corpo começa a produzir um hormônio muito específico, chamado relaxina.
E esse hormônio, ele é justamente para relaxar as estruturas, como o nome já diz. Então, para realmente preparar a sua bacia para o que vai vir depois, que é realmente a saída do bebê ali pelo canal vaginal, né? Pelo menos seria a intenção do seu corpo trabalhar para isso. Mas então tem tudo a ver, porque esse hormônio também trabalha, então a sensação é realmente essa, de que estivesse abrindo as estruturas. Entendi. E com relação ao tampão, ele precisa mesmo sair ou não? Não. O tampão mucoso é uma coisa assim que muita gente que teve parto normal às vezes nem viu saindo e fala, gente, mas como que meu corpo teve um parto normal e nem meu tampão nem saiu? Muitas vezes, Dani, o que acontece que confunde muito as mulheres é que o tampão ele sai, só que às vezes ele sai ali em conjunto com o xixi na hora que você vai no banheiro e você nem percebe. Às vezes ele cai na privada ali na água, se desmancha e a mulher nem nota que saiu o tampão realmente. Mas quais são as características para aquelas que querem saber, né? É um corrimento mesmo, um pouco mais espesso, né? Então é como se fosse um catarro. A gente denomina assim, para todo mundo entender. Sim. Porque parece mesmo. É meio gelatinoso, assim, uma coisa meio esquisita. Isso. Ele é mais gelatinoso, mais grosso, né? Então, por isso ele fica com uma aparência ali de um catarro. E como ele é mais amarelado do que esbranquiçado, né? Porque quando a gente fala corrimento, a mulher sempre vai associar com algo esbranquiçado. Então, o tampão mucoso nem sempre vem nessa característica. Muitas vezes ele vem mais amarelado. Então, Pode sair com um pouquinho de sangue? Tampão? pode sim. Por quê? Porque o tampão, ele fica ali naquele canal, depois eu vou até, se você colocar uma foto, a gente até mostra melhor. Ele fica bem no final da porção do canal vaginal. É para ficar realmente protegendo, né? Ele forma como se fosse uma rolha para proteger o bebê lá da entrada de micro-organismos, né? De qualquer outra coisa ali que possa afetar o bebê. E quando a gente tem um começo de afinamento desse colo uterino, dessa porção uterina, esse tampão ele vai se desmanchando e vai saindo, né? Essa rolha ela vai perdendo ali o contato onde ela está e ela vai saindo. Mas assim, não é uma coisa obrigatória de acontecer. E tanto que também pode acontecer antes da mulher entrar em trabalho de parto. Sim. Então, tem mulheres que perdem tampão com 36 semanas, já ficam, né, realmente desesperadas, achando que estão em trabalho de parto prematuro, mas a gente sempre reforça que o trabalho de parto, ele não se associa só com o tampão mucoso. O tampão é uma das características que a gente não associa como característica de trabalho de parto iniciando. Entendi. Ele sozinho não configura isso. E por que ele aparece com sangue? Porque às vezes esse colo vai dilatando, ele sangra realmente um pouco e aí sai um pouco nesse tampão também. E ele pode sair aos pouquinhos, né? O meu saiu vários pedacinhos, assim, que eu fui percebendo ao longo do tempo. Mas quais são essas características que você disse que caracteriza o trabalho de parto realmente para a mulher? Então, o tampão mucoso, como eu disse, ele não vai caracterizar trabalho de parto, tanto porque se ele sair antes de você entrar em trabalho de parto, o corpo vai refazer esse tampão. Então, podem ficar tranquila, porque não vai ficar desprotegido esse bebê. Ele vai realmente refazer para continuar protegendo o bebê lá no útero. E quais, então, seriam realmente os sinais que a gente deveria se preocupar quando a gente nota a saída do tampão? Então, se a gente nota a saída do tampão e tem uma contração seguida de dor, né? Então, seria esse endurecimento da barriga de forma mais generalizada, então, não só de um lado, do outro, porção, né, mais acima, mas sim de forma mais generalizada e com desconforto. Então, a mulher começa a perceber que enquanto a barriga endurece, ela vai sentir uma dor lá na lombar, ela vai sentir uma cólica ali no pé da barriga, então a gente começa a associar com dor. Tá? Nem sempre vai começar já com uma dor horrorosa, que a mulher não consegue nem se mexer, mas isso vai aumentando gradativamente. Outra coisa importante para a gente associar com o início de trabalho de parto é o rompimento da bolsa, né? Às vezes ela pode realmente romper antes do trabalho de parto acontecer, durante, mas é um sinal também que a gente associa. Às vezes a bolsa rompe, passa um tempo e a mulher realmente começa a sentir as contrações. Então, são esses os sinais que a gente realmente considera como trabalho de parto, e não só o tampão mucoso. Entendi. E assim, depois que tá em casa, por exemplo, a mulher tá em casa e aí rompe a bolsa.
quanto tempo ela tem para chegar até o hospital? É uma coisa assim muito rápida? Então, não. A bolsa, daí, muitas vezes, para você ter ideia, assim, a gente já pegou casos de acompanhamento de parto que a bolsa rompeu e foi entrar em trabalho de parto só 12 horas depois. Aham. Então, assim, a bolsa é muito relativo, né? A bolsa, ela rompe às vezes antes do trabalho de parto começar, então a mulher não está sentindo absolutamente nada, e aí realmente perde líquido, às vezes em grande quantidade, às vezes em pequena quantidade, e não está sentindo nenhuma contração, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto. Então, nesse caso, o que que a gente orienta? A gente orienta para vocês observarem, então, se esse líquido é claro, se ele tem um aspecto ali bem cristalino, né? Como se fosse uma água mesmo, né? A intenção Uhum. é essa. Porque quando a gente tem um líquido esverdeado, amarronzado, aí é realmente um momento que a gente precisa ir para o hospital, não necessariamente com a preocupação de que tem algo errado com o bebê, mas para Sim. uma avaliação melhor, né? Uhum. Mas se for um líquido claro, um líquido às vezes com a presença de alguns pontinhos esbranquiçados, que seria aquela questão ali da descamação da pele do bebê mesmo, que acaba saindo junto com o líquido, nesse caso, tá tudo tranquilo. Se você sente a movimentação do bebê normal, o bebê não parou de se mexer, né? Então a gente também associa com um caso ali que pode ficar tranquila. E quando então ir para o hospital? Depende, porque quando a gente tem uma equipe ou quando a gente tem alguém ali para acompanhar, melhor, porque assim que a bolsa rompe, o bebê pode responder de alguma forma a isso, né? Às vezes Uhum. ele acha tudo de boa, fica tranquilo, às vezes ele não gosta muito não de perder o líquido. Perde espaço também, né? É, porque ele acaba, né, descendo, porque a bolsa tá ali, ele tá nadando, né? Aí de repente sai aquele monte de líquido, ele, opa, dá uma queda ali. Então, às vezes, ele não responde tão bem. Então, depende muito. Dá sim para esperar em casa, para aquelas que realmente querem ter um parto hospitalar, não vão ter nenhuma equipe para acompanhar, não precisa sair correndo. Pode tomar seu banho, arrumar a mala, o que tiver que arrumar, faz as coisas que tem para fazer, tudo com muita calma. E aí Uhum. sim pode ir para o hospital para uma avaliação. Normalmente, se a mulher não estiver sentindo nada, também não vai ter dilatação, não vai ter iniciado o trabalho de parto. No hospital, eles fazem a avaliação e mandam de volta para casa. E aí eles orientam: espere começar as contrações uterinas. Se tiver ali de 5 em 5 minutos, aí você volta para uma nova avaliação. Entendi. E nesse meio tempo aí de pré-parto, se pode dizer assim, não sei, mas quais são os sinais que são realmente preocupantes para a mulher, que pode indicar, por exemplo, uma pré-eclâmpsia? Tá. Então, normalmente os sinais que a gente mais fica preocupado nesse período são Uhum. bebê parar de mexer, porque assim, durante o trabalho de parto, o bebê ele continua numa movimentação um pouco mais leve, porque agora ele vai estar provavelmente mais encaixado, com menos espaço ali no afunilamento da camada da parte pélvica da mulher. Então, ele não vai se movimentar que nem na gestação, fazendo pirueta, mas a gente precisa sim sentir a movimentação do bebê. Outra coisa importante, se essa mulher já tem um quadro ali com questões hipertensivas durante a gestação ou não, né? Como você Uhum. falou mais dessa questão da hipertensão, alguns sinais que a gente sempre pede para que vocês observem, né? Principalmente para as que têm problema com pressão arterial, são algumas sensações. Então, por exemplo, uma sensação de mal-estar geral, mulher que se sente fadigada, né? Formigamento em alguma estrutura do corpo, então das mãos, dos pés, das pernas, uma sensação de dor no estômago, então ali bem na boca do estômago mesmo, às vezes a gente começa a sentir uma dor forte e a gente acaba até associando, mas é porque eu estou em trabalho de parto, é um desconforto normal, nem sempre, né? Às vezes Uhum. pode ser uma coisa que a gente precise realmente avaliar. Quem tem aparelho de pressão em casa, sempre é bacana durante o trabalho de parto ficar, né, aferindo essa pressão, acompanhando. Outra coisa importante, quando a gente tem uma mudança do nosso quadro visual, né, no caso da hipertensão, muitas vezes ela apresenta esse quadro visual, que seria o quê?
mulher vendo pontinhos brilhantes ali na frente dos olhos, não consegue enxergar tão bem, uma cefaleia, né, uma dor de cabeça que não passa, muitas vezes mais na parte aqui da nossa nuca, né, na parte de trás da cabeça. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa realmente se preocupar um pouco mais e seguir para uma avaliação. Sangramento vaginal inesperado, porque assim, tampão, quando ele sai, ele pode sangrar um pouco. Não é um sangramento assim como se fosse uma menstruação, né? É um Sim. sangramento pequeno. Se a mulher tem um sangramento ali considerável, uma quantidade maior, um sangramento bem vivo, avermelhado, aí nesse caso também é importante uma avaliação o quanto antes. Legal. Assim, para minha história, o que que eu vivi? Durante a gestação, a minha filha, ela se mexia muito pouco, né? O nome dela é Serena, talvez seja por isso, assim. Ela se mexia. Tem explicação. Eu ia várias vezes para o hospital para fazer exame para ver se ela estava, tipo, com batimento cardíaco e tudo mais. Então, assim, eu acho que eu não sou uma pessoa muito sensível para sentir o bebê se mexendo, né? Mas no final da gestação, por exemplo, a minha bolsa não estourou e eu dilatei 10 centímetros, né, que tinha que dilatar, e ela não saía. Aí teve que fazer o parto de emergência, né? Nessas, nesse momento, assim, de parto de emergência, o que que você diria para uma mãe? Porque eu fiquei, assim, muito triste, sabe? Era uma expectativa, eu me preparei a gravidez inteira por um parto normal e não aconteceu. Certo. É assim, tem situações e situações, né, Dani? Eu sempre Sim. falo que a gente tem que sempre querer o que é melhor para nós, né, e para o bebê. Uhum. E sempre, quem tem esse sonho do parto normal, a gente tem que entender que parto é uma caixinha de surpresas. Não tem Uhum. como a gente realmente determinar nada, tipo, eu quero parto normal, vai ser parto normal. Não, Sim. não dá. É uma caixinha de surpresas que muitas vezes não é uma surpresa tão feliz para aquela mulher, né? Muitas vezes Uhum. pode sair fora ali do controle e a gente realmente não conseguir fazer o desfecho que a mulher gostaria. Mas nesse caso, eu sempre falo uma coisa que é importantíssima que vocês tenham em mente. Só a tentativa do parto normal, esse fato de entrar em trabalho de parto, tudo que você viveu ali até os 10 centímetros de dilatação, eles não são em vão, né? Eles Sim. não são em vão nem um pouco. E eu não estou falando isso para, mas é que eu quero te deixar tranquila, eu quero te deixar mais. Não, isso é científico. Essa Uhum. questão de você entrar em trabalho de parto, primeiro de tudo, sua bebê mostrou que ela queria nascer, ela determinou o momento do nascimento dela porque ela estava pronta de fato, não foi você que agendou a cesárea. E a gente também nem julga, né, quem agenda a cesárea, cada Sim. um sabe da sua história, eu acredito muito nisso. Mas o fato de você ter entrado em trabalho de parto, de você ter passado por tudo isso até realmente o momento do nascimento, isso gerou muitos benefícios, tanto para a Serena quanto para você, porque você Uhum. produziu todos os hormônios do trabalho de parto É, até o final, né? Ela ficou ali participando do sim. trabalho de parto, então isso também gera no corpo dela mecanismos importantes para o pós-nascimento, então preparação do pulmão, preparação desse corpo, a sua recuperação pós-cesárea, eu acredito também que tenha sido mais tranquila só pelo fato de ter entrado em trabalho de parto, passado por todo o processo. Então é isso, entender que nem sempre vai sair o Sim. desfecho como a gente pensa, né? Mas pensar no quanto foi importante tudo que você fez ali para chegar nesse momento. A É, cesárea é só um desfecho. sim, eu sou apaixonada. Depois que eu vivi esse momento, eu fiquei apaixonada pela maternidade e tal, e realmente vale muito a pena.